Eu estava ali sentado ali, rapaz, vai me chamar para orar, querido. Eita glória. Vamos levantar a mão para o servo de Deus, irmão. Ô Senhor Deus e Pai, está aqui seu filho, Senhor. Jacobo recebeu a palavra do Senhor, meu Deus. Oh meu Deus e Pai Todo-Poderoso, que o seu Espírito Santo, Senhor, enche ele da planta da cabeça até os pés, meu Pai. Que o fogo cairá nesse lugar, meu Deus. E que o Senhor vai falar em cada um. E o que o Senhor quer cada um de nós, obediência. Oh Deus Santo e Poderoso, Pai, caminha, Senhor, em nosso meio, libertando, curando, salvando, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós colocamos seu Filho, Senhor, na sua mão, e o nome do Senhor será glorificado para todos sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Paz do Senhor. Amém. Gentileza. Salmo 126. Você que trouxe a sua Bíblia, o que tiver também no celular, aí pode abrir o Salmo 126. Glória a Deus. Feliz está retornando a Beca. Feliz está revelando os amigos, irmãos. Quero, todos os irmãos, procura agradecer ao Senhor por estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor. Pastora Deise, Deus abençoe. Muito obrigado pela confiança mais uma vez. Eu nunca tenho 23 anos que eu prego. E nunca perdi o medo de pregar. Todo lugar que a gente vai dá medo. E em nome do pastor Getúlio, pastora Deise, eu quero cumprimentar muito o corpo de obreiro para a gente ganhar tempo, tá? Eu poderia falar o nome de todo mundo, mas eu vou me reservar a ganhar tempo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Salmo 126. É maravilhoso, Deus. Quero, em nome de Jesus, procurar aqui com palavras simples as minhas exegeses desse texto, tá bom? Salmo 126, todos acharam? Amém, amém, irmãos? Amém. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a ser, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Em outras traduções do Negueb, né? Os 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Só o versículo 6, todos nós no 3, por gentileza. 1, 2, 3. Aquele trazer os seus Fez. torne-se assim. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia. Salmos 126. Salmos bastante conhecido de nós outros, mas de um valor espiritual
espiritual muito grande, de princípios muito grande. E nessa noite eu quero tematizar esta mensagem com o seguinte tema: filhos que semeiam. Filhos que semeiam. Amém, irmãos? Aleluia! Por gentileza, no 3, comigo assim: filhos que semeiam. Amém? Esse vai ser o tema da nossa mensagem nessa noite. Amém? Olha para cá. Salmo 126. Ele faz parte de um conjunto de salmos conhecido como Cântico dos Degraus. Cântico dos Degraus. Salmos, ele é uma canção, é um compilado de poesia, um compilado de louvores. Salmos, para nós outros, é cântico. Salmos é diferente de livro, embora ele seja um livro chamado Livro de Salmos, mas ele não se divide em capítulos, ele se divide em números. Quando você vê a expressão número 1, 2, 3, até o Salmo 150, você não chama salmos de capítulo, você chama salmos de número. E do Salmo 120 ao Salmo 134 são os cânticos conhecidos, como eu falei outrora, como Cântico dos Degraus. Estes cânticos, ou esse compilado de cânticos, que são 15, eles eram entoados, cantados em romaria, em peregrinação, lembrando fatos ocorridos no passado. Nós poderíamos dividir o Salmo 126 em 3 partes. Primeiro, passado, presente e futuro. Do versículo 1 ao versículo 3, nós lembramos do passado, e vale lembrar o que Jeremias disse: traz-nos a memória. Então, trazer a memória é interessante, porque Israel está agora, o salmista está agora lembrando o passado, e o pano de fundo do Salmo 126 é o cativeiro babilônico, é o cativeiro que Israel estava passando. Você deve estar perguntando: pastor, a campanha é de colheita e o senhor veio pregar sobre isso, mas não tem como eu não trazer um pano de fundo desses salmos, não tem como. Aleluia, Deus! Então, o cativeiro, ele é o pano de fundo, ou seja, o salmista, que no Salmo 126 ele não tem identificação, não tem como nós atribuirmos ao autor desses salmos, mas é porque ele conhecia a história de Israel. E quando nós falamos desse primeiro tempo passado, nós estamos falando de tempos pretéritos, coisas que se passou, fatos que se passaram. E isso nos remete nos nossos dias de hoje, porque alguns tendem a dizer, falar que o passado não tem tanta importância, mas eu queria dizer a você que tem, porque até através do passado que você teve, é que você tem história hoje. Se você não tivesse passado, se você não tivesse a tua história, talvez você não estaria aqui, talvez você não teria chegado até aqui e vivido o que você já viveu. E é por isso que, se você chegou aqui, é porque Deus, ele fez uma obra extraordinária. Então, o passado tem a sua importância. É lógico que aquele passado sombrio, aquele passado que nós falamos de treva, é um passado de dor, um passado de sofrimento, mas sabe que mesmo esse passado, ele olha para ele, nós olhamos para ele
em meio ao sofrimento que o povo passou no cativeiro, quando ele fala tornar, tirar do cativeiro novamente, ele faz menção do cativeiro egípcio, que Deus tirou eles de lá com a mão forte, e era para que pedir a Deus para que tirasse eles novamente daquele cativeiro babilônico. Mas agora o único versículo, que é o versículo 4, ele fala do presente, ele fala do momento, ele fala do presente que está vivendo, da vida que está vivendo agora, no dia de hoje. Isso é, transliderando para nós, transliderando nesse tempo. E quando eu falo do presente, falo do tempo oportuno, falo desta época da vida, falo desse tempo que estamos. A Bíblia fala do tempo em Eclesiastes capítulo 3, que para tudo há um tempo para todas as coisas, mas nunca vi um tempo em que o povo, eu falo de uma visão geral, o tempo presente, que está precisando de viver o prado de Deus, está precisando de viver o agir de Deus, está precisando receber algo da parte de Deus, mas também está precisando abençoar quem tem que abençoar. E é um princípio muito lindo nisso aqui, porque geralmente nesse tempo presente as pessoas querem mais receber do que dar, as pessoas querem mais receber do que oferecer. Aí você lembra o que Deus disse a Abraão lá no princípio do Gênesis, no capítulo 12, o versículo 1. Abraão disse assim: olha, o Deus disse a Abraão: eu abençoarei quem te abençoar. Eu nunca vi um tempo presente igual esse, em que as pessoas estão presas em coisas, estão presas em situações, em pessoas que precisam se livrar, se libertar de coisas que estão presas, agarradas. E vale lembrar o que Jesus disse: aonde está o teu coração, está também o teu tesouro. Eu vou ficar à vontade. Então nós temos um tempo presente. O versículo 4 fala desse tempo. Agora, Salomão entendeu isso, não só em Eclesiastes capítulo 3, mas entendeu isso também no capítulo 11. Quando no capítulo 11 ele dirige o seu livro no auge da sua velhice, no auge da sua idade. No capítulo 11, o versículo 1, ele fala assim: lança o teu pão sobre as águas. Olha para cá, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o achará. Isso aqui está falando de um momento de lançar, de um momento de semear, de um momento de plantar. Agora aqui é interessante, porque o momento presente em que nós não vivemos e nós somos livres é o momento de plantar, é o momento de semear. Agora, quando você vai ver o que Jesus disse a respeito da semente, ou a semente da palavra, ou a semente do Evangelho, em Marcos capítulo 4, o versículo 13, o Jesus vai dizer, o nosso Jesus vai dizer, dizendo: o semeador saiu a semear. Agora é interessante, porque quando você vê Eclesiastes 11, você fala do pão. Quando você vê Marcos capítulo 4, versículo 3, fala da semente. E agora aqui, quando Salomão, ele fala do pão, ele fala da semeadura que você vai colher depois do que você semeia. E Salomão, aonde ele observa isso? Quando Salomão ele vai para o Egito, ele observa que o rio Nilo ele está repleto de água, ou está transbordando sobre as suas ribanceiras, e no meio daqueles lagadices de água que saía, as ribanceiras do rio Nilo, lá no Egito, a Bíblia diz que Salomão observa alguns homens que estão agora com seu alforje cheio de semente, eles entram naqueles lagadices e saem semeando a sua semente, e saem jogando a sua semente. E o interessante é que o texto diz que não é naquele momento, não é naquela hora, não é naquele dia. Você pode
é semear nessa noite e colher no presente e no futuro. Mas pastor, o senhor falou no passado, e aquilo que você semeou ontem, ele vai ser preparado para o presente também. Você nunca perde na semeadura, você nunca perde quando semeia. Aí pastor, e agora como é que eu semeio como filho? Primeiro você tem que entender que você é filho na presença de Deus. E o filho, ele tem direito à herança de Deus, ele tem direito ao que Deus tem, papai. O que é que Deus tem que você tem direito? Para você que gosta de Bíblia, eu sei que gosta. Ageu capítulo 2, versículo 8, olha o que Deus tem. Do Senhor é o ouro e a prata. Não, eu vou melhorar. Salmos 24, versículo 1. O Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nele habita. Deus é dono de tudo, e como filho você tem herdeiro, e tem a herança com o herdeiro de Cristo na terra dos viventes. Nossa, desse lado aqui, Aleluia, Deus. como filho, você tem herança, mas como filho também, você é um semeador. E o cristão, o crente, ele só pode usufruir, só pode ter acesso sabendo que ele é filho. Aleluia, Deus. Não é qualquer pessoa que tem acesso à dispensa de Deus. Olha aí. E o provérbio Salomão disse: aonde a fazenda aumenta também os que comem. Talvez você não entendeu por que Deus abriu a porta para você. Talvez você não entendeu por que Deus te abençoou, ou só por abençoar, não. Deus te abençoou com o propósito de você abençoar a obra de Deus. E eu sei o que eu estou falando, eu sou pastor. Eu sei o que eu estou dizendo. Nesse tempo presente, eu nunca vi uma falta de pessoas abençoar a igreja está sofrendo. E não é só aqui no céu azul. Não. É no território nacional por onde a gente passa. Já tive em 8 estados dessa federação. E a gente passa, a gente vê igreja sofrendo, e as pessoas clamando, pedindo socorro, aleluia, pedindo ajuda, sendo que era para as pessoas de espontânea vontade cumprir essa obra de Deus, cumprir com o coração aberto, com o coração alegre, e a pessoa tem que ficar se humilhando para as pessoas serem fiéis naquilo que Deus tem. Mas nós queremos tudo como filho. Como filho. Como filho. Mateus capítulo 6, versículo 10. Lembra a oração do Pai Nosso? Olha, ótimo. Pai Nosso que estás no. Está chamando de Pai. Agora, quando tu vai até a Deus lhe pedir um pão, Deus nunca lhe dá uma pedra. Quando você vai a Deus pedir um peixe, Ele nunca lhe dá uma serpente.
Deus não trabalha com diminuição. Deus não trabalha com divisão. Eu não estou falando de divisão humana, eu estou falando do mundo espiritual. Deus não trabalha com divisão. A culpa de Deus não tem divisão. A culpa de Deus não tem diminuição. Não tem. A culpa de Deus só tem soma e multiplicação. Agora, pastor, não ficar com multiplicação. O que é multiplicar? Multiplicar é aumentar em número e aumentar em quantidade. Amém? Aleluia. Vamos lá, aumentar em número. Vamos lá, aumentar em número e aumentar em quantidade. Aumentar em quantidade. Deus trabalha com multiplicação. Você lembra que quando Elias vai a Sarepta, o que acontece? Ele pede um bolo para a senhora que era viúva. Ela diz: olha, só tem um pouco de farinha na panela. Peguei 2 cavacos e vou pegar, acender a lareira aqui, o fogo, vou cozinhar um bolo e vou pegar e morrer com os meus filhos. Elias disse: faz para mim um bolo pequeno, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Aí você lembra lá Eliseu na casa da viúva, a viúva procurou Eliseu. Você lembra? Eliseu disse: vai na casa dos vizinhos, pede vasilhas e não poucas, pede muita, e pega o azeite, deita sobre as vasilhas. Ela tinha um pouquinho de azeite na sua vasilha, mas sabe o que o texto diz? Que quando ela entra para dentro da casa com os 2 meninos, ela começa a deitar o azeite naquelas vasilhas, e o azeite começa a jorrar, e o azeite vai jorrando e enchendo os vasos e enchendo as vasilhas. E quando vai enchendo as vasilhas, o texto diz que a mulher dentro da casa grita, dizendo assim: olha, traz mais um vaso. O menino grita: acabou o vaso. O azeite parou naquele momento. Ela procura Eliseu, se prepara para dar glória, se prepara para adorar. Ela procura Eliseu e conta a Eliseu: o azeite multiplicou, o azeite cresceu, o azeite foi adicionado. Aí Eliseu olha para ela e disse: vai, pega o azeite, vende, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem do resto. Deus trabalha com multiplicação. Agora, quando tu semeia, Deus multiplica na sua história. Ela vai, o pai a série anda para cantar. Quando tu semeia, Deus multiplica na tua casa, Deus multiplica no teu celeiro, Deus multiplica no teu ministério, Deus multiplica em todas as áreas da sua vida. Quando você semeia, há uma multiplicação da parte de Deus na sua história. Igual o cenário, pastor, que viveu a multiplicação, ao cenário para dizer ao contrário. Mas tudo aquilo que não causa choro, tudo aquilo que não causa dor, não é sacrifício. Ei, semear quando tudo está bom é fácil demais. Tem que semear quando o negócio está estreito mesmo. Arabanha séria, é no estreito mesmo, para te mostrar a sua fé e a sua esperança. Se você esperar ficar rico para semear, vai demorar. Se você esperar passar um pouco, vai demorar demais. Mas eu nunca vi alguém semear e ficar envergonhado. Eu nunca vi alguém plantar e Deus não honrar ele. Eu nunca vi alguém abrir o coração para semear e Deus valorizar a sua semeadura. Deus, ele valoriza as semeaduras. Mas você pode dizer: o cenário é difícil,
Eu estou com um esposo aqui, mas está vindo do céu. Eita Deus. Você pode dizer que o cenário está difícil, mas eu vou lhe mostrar um fato que é super, eu vou dizer assim, interessantíssimo, super poderoso. O cenário é difícil, mas quando você vê, por exemplo, o capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo número 6, vai dizer assim, ó, e Jesus sabia o que iria fazer. Agora, o que Jesus sabia o que iria fazer? A epígrafe do título lá está dizendo a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Pastor, o que é epígrafe? Epígrafe é o título da leitura do texto. Está dizendo a primeira multiplicação dos pães e dos peixinhos. Fala comigo, diminutivo de peixe. Fala peixinho. Peixinho. Você merece. O lugar é deserto. Meu Deus. Eita Jesus. Aleluia, Deus. A multidão já está 3 dias lá. O terceiro dia já estava declinando, ou seja, estava anoitecendo, estava próximo da noite. Filipe foi até Jesus e disse: Mestre, despede a multidão. Para que elas vão à cidade comprar comida. Quem me ouve, diga amém. Será que tem alguém sente da presença? Não é agora não, é mesmo o princípio do culto. Deus me livre fala que está sentindo agora. Ó, Jesus olha para Filipe. Ele diz: Filipe, dá-lhe, pode comer. Meu Deus, é forte. Filipe olha para Jesus e diz: Mestre, 200 denários não dá para comprar comida para esse tanto de gente, salvo se nós for lá e comprar para nós. O cenário parece que eu colapso. O cenário está chegando o menino. Fecha a porta. Está chegando o menino. Dava subfabulação. O que o menino tem? 5 pães e 2. Alguém chega para Jesus. Os discípulos se vestem. Tem um menino aí. Com 5 pães e 2 peixinhos. Para quem conhece um pouquinho de matemática, mas vai entender o que eu estou falando. 5 é múltiplo de 5. É múltiplo de 50, talvez eu não entenda ainda. 5 pães e 2. Jesus manda sentar em 50 aí. Jesus faz grupo de 50 e 50. E quando chegam de 50 e 50, Jesus pega os outros 5 pães, os 2 peixinhos. Ele faz isso aqui, ó. Ele levanta aos céus. Vai ser uma
semear quem é grato. Quem não é grato não tem coragem de semear. Apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 18, ele diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só pode plantar só quem é grato. Agora eu vou te ensinar uma coisa aqui, ó. Eu posso, pastor, eu vou falar. Você lembra quando você chegou no quinto dia? Foi agora, né? Você pega o salário lá, quando pega ele, eu gosto de falar disso. Eu gosto. Pega ele, olha. Às vezes o chefe não serve a Deus. Às vezes o amigo não serve a Deus. O dono não serve a Deus. Você pega o salário, o dinheiro mesmo, fala o dinheiro da igreja, tem que parar com isso, sabe por quê? Porque tem gente que compra profecia para falar de dinheiro na igreja. Tem gente que compra caneta ungida, sapato ungido, compra flor ungida, não vai falar de dinheiro na igreja. Tem gente que liga para pregadores na internet e eles soltam a profecia aleatória lá e pega o pix, a pessoa faz. É ou não é? Sim ou não? Sim. Olha. Mas quando pega lá o salário, a primeira coisa, sabe o que é, meu Deus? É sempre reclamar. É sempre murmurar. Eu estou te ensinando princípios como filho, para você ter uma colheita de multiplicação. Não é o cenário que vai dizer o que você vai plantar, aleluia. O que vai dizer é a sua disposição e a tua coragem. Sabe por quê? Aleluia. Seria com choro, é a certeza da colheita com alegria. Semear com sofrimento, com dor, aleluia. A certeza que quando for colher, a alegria vai ser plena, a alegria vai ser inefável, a alegria não será passageira, a alegria será permanente, a alegria não será momentânea, a alegria não vai ser um sonho, a alegria vai ser realidade, aleluia. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Então quando semeia no
maravilhas para as obras de Deus. Isaías, no capítulo 43, o verso 13 diz assim: antes que eu decidi a ele, ninguém aqui possa fazer escapar das suas mãos, operando ele, repetirá. Salmos 46, versículo 1 e versículo 10 diz assim: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. O versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. Vamos melhorar. Salmos 23, versículo 4, as obras de Deus. Aleluia. Ele pegou, te livrou do vale da sombra da morte. Aleluia. Salmo 121, o versículo 1: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que eu tenho que semear? Porque se você não semear, também não colhe. Oh glória! Por que eu tenho que semear? Oh glória! Sabe por que eu tenho que semear? Porque Deus se levantou como provedor da obra de Deus. Por que eu tenho que semear? Porque quando você semeia, a igreja é abençoada, o povo de Deus também é abençoado. Eu quero profetizar para este tempo presente que Deus vai levantar cooperadores, semeadores da obra de Deus. Alguém pode receber isso? Semear por quê? Por causa que gera grandes projetos. Meu Deus. Essa aqui não tem no YouTube não. Gera grandes projetos. Por isso, quem seria pouco colhe, mas quem seria muito colhe muito. Gera grandes projetos. Quando a pessoa tem disposição para ser o semeador, e ele vai colher aquilo que ele plantou, na sua colheita, ele colhe em abundância. Tem projetos que foram parados, estão estacionados, só por falta, sabe de quê? De plantar o reino de Deus. Tem coisas grandes que estão paradas, só por falta de plantar na obra de Deus. Olhe para cá, olhe para cá. Eu vi a pastora falando que o semeio de jogo, eu sou um observador. Semeia cimento. Semeia. A pergunta é: qual é a semente que Deus me deu? Qual a semente? Ou aliás, não coma a semente toda. Não coma a semente toda. Deus tem grandes projetos, projetos extraordinários, mas depende da tua fidelidade também. Depende da tua cooperação no reino de Deus também. Eu preciso colher. Agora você lembra João 6? O que o menino vai levar? 5 pães e 2? Jesus senta de 50 em 50. Ele pega os pães e os 2 peixinhos e apresenta o Senhor da graça. E começa a distribuir entre os discípulos. Olha para cá. Eu vou vou passar. Não vou passar. E sai distribuindo a todos os discípulos. E os discípulos, as pessoas. Todos que estavam sentados, os discípulos iam distribuindo. Eram 5 pães, era para 50 partidos por Jesus. O texto diz que comeram e sobejaram. Comeram e sobejaram. Jesus manda os discípulos ir no meio da multidão, no meio do povo,
no meio do povo e recolher o que sobrou. Recolher o que sobrou. Era quantos discípulos? 12. Quantos cestos sobraram? 12. Mas era 5 pães e 2 peixes. Mas sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Mas a pergunta é, para que eu vou terminar? A pergunta era deserto, a cidade era longe, mas aonde arrumou cesto? Meu Deus, olha aí. Aonde tinha cesto no deserto? Porque assim, meu filho, quem semeia assim, ó, quem semeia no deserto da multiplicação. Eu vou falar de novo, meu filho. Quem semeia no deserto a multiplicação. Agora, se você está esperando o tempo ficar bom para semear, quem observa o tempo não planta, rapaz. Planta se observa o tempo. O tempo é propício, mas eu digo a você nesse tempo mesmo. Fala comigo assim, agora fala bem. Semente, choro, alegria. Semente, choro, alegria. Ó, primeiro a semente, depois o choro, depois a alegria. Prepara aí, por favor. Bem simples mesmo, rapidinho. Fechar a pescoço. Versículo 6. Aquele que leva a pessoa na sementinha mesmo chorando, voltará com seus feixes, seus molhos. Olha para cá. Isso aqui está falando, sabe de quê? De resultado. Meu Deus, Está falando de quê? resultado. Resultado. Glória a Deus. Semeou a semente com choro, com sofrimento, com dor. Mas qual foi o resultado? É forte. Glória. Aleluia, Jesus. As pessoas vão falar essa frase, ó. A semeadura é opcional, né? Gosto de essas frases, né? Mas a colheita é Obrigatório. obrigatória. Você quer ter resultado? Semeia no altar. Glória a Deus. Quer ter resultado? Semeia no altar. O altar nunca vai te dar. Eu tive agora, rapidinho, vou terminar. Tive agora numa grande vigília, pela misericórdia de Jesus. Estava cantando um cantor famoso lá, até vocês. Olha aí. O pastor pegou, o cantor famoso pegou o microfone e disse: o pastor me levou lá para a pizzaria e eu comi dentro da. Sabe que é crente, né? Mas o cantor famoso, depois do culto, ele disse: olha, eu quero aqui 20 pessoas com oferta de 50 reais. Eu não queria pegar.
7 dias você vai ver o que Deus vai fazer. Deus falou: olha, vai embora, vai acontecer. É que só que eu vou botar no pastor, né? E o povo ouvindo. Aí sabe o que eu entendi? Quando é um pastor que pede oferta para alguma coisa, os crentes não param. Com todo respeito à palavra, mas quando vem infeliz de lá de longe, eu não sei o que esse povo tem, que não pode dar, não, já corre lá e dá. Mas quando é um pastor que pede para ajudar, para comprar uma tinta, para comprar uma lâmpada, para comprar um copo, o povo não dá. Meu Deus. Segura! Aleluia, Deus. Mas se vier alguém e oferecer alguma coisa em troca, Olha aí. a pessoa vai. Mas o resultado não é o resultado quando alguém semeia por livre espontaneidade. O resultado é tristeza, é frustração, é angústia, é dor no coração. O coração fica duro para ofertar, para abençoar, aleluia, para deixar no altar. O coração fica duro. Ah, pastor, mas eu já dou meu dízimo. Não faz mais que obrigação, rapaz. E tem alguém na internet pregando contra o dízimo aí. Para de ouvir voz estranha. Deixa no altar a tua oferta, o teu dízimo. Não endurece o coração, não. E você vai ter o resultado. Sabe por que você está vivendo disso? É porque está colhendo, aleluia, gerando resultado que não era para gerar. Deus quer botar esse resultado aí, rapaz. Deus quer que você colha. E colha aí a mudança e multiplicação da parte de Deus. Ei, meu Deus. Se coloque em pé. A esposa do Senhor, por favor, prepara aí. Eu tenho um negócio aqui ainda. Pega na mão aí. Aleluia. Alabarás. Oh, glória. Eu passei aquele tempo de ver o povo pular. E eu gosto. Aleluia, Deus. E eu gosto. Mas Deus me mostrava um cajado semelhante nas nossas mãos. E Deus mandava dizer: olha, eu estou preparando para uma obra. Eita, glória, aleluia. Pastor Getúlio, eu não sei nem os projetos que o pastor teve, quer nem saber. Aleluia. Eu não pergunto nada para o pastor. Mas o meu Deus está dizendo: eu estou